Olá, eu sou Lucas Contessoto E eu, Rodrigo Pazzini. e este é o episódio número 23 de Revisando Fortes, podcast para ler, reler, discutir e revisitar os capítulos da saga Crepúsculo. Pega seu gorrinho de Natal, acende o pisca-pisca e venha com a gente para o episódio de capítulo 23, O Anjo. Bom, vamos lá. Lucas, por favor, a sinopse. Atordoada pela imensa dor que está sentindo, Bella tenta descrever o que está acontecendo ao seu redor, uma movimentação dos Cullen, na tentativa de salvar sua vida, enquanto fica nas mãos gélidas de Edward uma importante decisão: tirar o veneno ou deixar sua transformação acontecer. O que eu acho interessante desse capítulo é de como ele é um capítulo menos lúcido. Ele começa acontecendo mais na mente da Bella. Ela descreve sensações, ela vai descrever sons, e tudo isso de maneiras de como ela tá percebendo isso. E não exatamente como tá acontecendo, né? Tanto que o capítulo ele chama Anjo porque ela vai ter essa percepção do Edward até determinado momento. E é um capítulo que a gente tem que pegar essas dicas que ela vai dando, de algumas inscrições que ela dá ali, e presumir o que pode estar acontecendo. Porque ela não vai deixar claro, tipo, ah, tal pessoa fez isso, tal pessoa fez aquilo. Não, ela vai ouvir um som, uma coisinha, e a gente vai tentar compreender o que isso significa, né? Enquanto estava à deriva, eu sonhei, onde eu flutuava sob a água escura, ouvi o som mais feliz que minha mente podia conjurar. Tão lindo, tão enaltecedor quanto medonho. Era outro grunhido, um rugido mais profundo, mais selvagem. Soava como fúria. Fui trazida de volta, quase à tona, por uma dor aguda que me golpeava a mão erguida, mas não consegui encontrar o caminho de volta, não o bastante para abrir os olhos. Então tem um pouco disso que eu comecei comentando, né? Ela vai falar muito mais sobre sensações. E é interessante que quando ela vai descrever a voz, esse som mais lindo, que é a voz do Edward, ela vai apontar tanto a beleza da voz, o ânimo da voz, quanto a obscuridade por trás dela. E é interessante porque aqui a gente tá meio que na inconsciência da Bella. Eu leio essa parte, eu vejo a mente dela como vários borrões, e ela tentando descrever esses borrões de sentidos. E aqui, para mim, é uma forma da Bella nos dizer que ela também tem uma visão relacionada ao perigo do Edward. Coisas que a própria superfície dela, ela esconde, né? Dela fala, não, eu não tenho medo. Eu acho que aqui solta um pouco, que existe sim algum nível de preocupação. Dá a impressão que, por ela estar atordoada, ela tá meio sem controle, meio não sabe o que é realidade. Ela não sabe nem se ela tá viva aqui, né? Ela tá confusa até com isso. Então, acho que ela não tem um controle do que ela tá pensando, do que ela vai descrever. Então, ela acaba revelando, entre aspas, assim, que ela também vê isso. Que ela também vê esse lado mais bestial do Eddard. Porque nos outros capítulos ela vai escrever ele de uma forma sempre mais positiva, sempre do lado do anjo, né? Que ela vai usar aqui nesse capítulo. E aqui, então, ela vai trazer esse balanço, né? Que tem o anjo, mas o anjo também tem essa outra face, né? E bem, esse capítulo é um capítulo que a Bella ela vai descrever a sua dor e também um pouco do que ela vai perceber ali que está acontecendo, algumas movimentações, e vai ter essa transição, né, da inconsciência até a consciência. Bella, ouvindo a voz de Edward, ela vai prestando atenção, tipo, focando na voz dele para tentar de alguma forma se segurar isso, para sair então dessa escuridão que ela tá. E aí ela vai sendo puxada e trazida, né? A Bella também vai descrever o som de um estalo e ela também ouve um lamento. Ela tenta ignorar o que tá vindo ao redor, assim, pra focar na voz do anjo. E a voz desse anjo tá uma voz de choro, né? Tá uma voz triste. E pra Bella é errado o anjo chorar. Ela não acha que o anjo deveria chorar. Também tem a coisa mística, né, do anjo, porque um anjo é considerado um ser de luz, não terreno, né, tem toda essa simbologia. O chorar é uma coisa humana, né, então meio que vai contradizer essa coisa do anjo. Eu acho que o errado, quando ela fala é errado, é que não cabe a um anjo chorar. Ao mesmo tempo, tem a interpretação de que a Bella não gostaria de ver o Edward chorando. E reparem também, e pasmem, os vampiros, eles não choram.
ela descreve que é um rosto sem lágrimas. E eu acho isso muito interessante. A gente tem alguns exemplos de vampiros que não conseguem chorar também, e outros que quando choram, eles choram sangue. É meio como se a tristeza do chorar para os vampiros fosse negada. Um sentimento que é muito mais ligado ao pesar, a essa coisa prévia ao choro, como se não pudessem chegar nesse nível de expressão de sentimento, né? E também é legal a leitura que a gente pode fazer dos vampiros que choram sangue, né? O chorar, ele é algo não natural, ou também que o sangue seria o único líquido, né, no corpo do vampiro, então por isso dele chorar sangue. E além de ser o único líquido, é o que mantém eles vivos, né? Então é como se você estivesse perdendo ali o que te mantém vivo também, pra chorar, como se fosse um preço. Ela vai sentir uma dor muito forte na cabeça, e essa dor toma conta dela, porém essa dor fica meio em segundo plano porque ela começa a sentir outras dores. E aí é falado que ela tá com a perna quebrada, ela tá perdendo muito sangue. Essas outras dores são de outras lesões que ela sofreu ali no conflito com James, né? Conflito. Você tá otimista? Conflito. O Edward, percebendo que a Bella teve alguma reação ali, começa a chamar ela pra tentar manter ela acordada. E ele começa a segurar ela, falando: Não, vai ficar tudo bem, calma lá, etc. E uma outra dor começa a aparecer ali, né, na sua mão. E ela vai sentir a mão dela começar a queimar muito. Ela tem a impressão que a mão dela tá pegando fogo. E aqui a gente tem um ponto muito legal, muito interessante, que eu gosto bastante, que é, durante essa primeira página, ela não trata o Edward como Edward, né? Ela vai sempre referir o Edward a anjo. Tanto que, quando o Edward grita pra ela, ela descreve, gritou o anjo. E conforme o Edward está falando ali com o Carlyle, ela vai falar, o anjo disse, tarará. E ela só vai parar de chamar ele de anjo a partir do momento que ela consegue voltar tão à superfície que ela consegue falar. E quando ela fala o nome dele, Edward. Aí, a partir desse momento, ela vai começar a tratar o anjo, no caso, como Edward. É como se a dor tivesse trouxe ela força para a realidade e ela estivesse começando a ter um pouco mais de noção do que tá acontecendo ali, né? Ela começa a perceber que ela tá machucada, que ela está sentindo dor, que ela tá viva. Ela começa a conseguir falar, a chamar o Edward, e ela tenta sempre reafirmar que ela tá sentindo dor na mão, que ela tá com uma dor muito forte. Por mais que as pessoas saibam ali mais ou menos o que tá acontecendo, ela não percebe uma resposta deles. Ela não consegue compreender se eles entenderam que ela tá com muita dor ou não. Então ela tenta reafirmar. Então ela acaba gritando, né? Tipo, apaga esse fogo pra alguém ajudar ela com essa dor. E claro, pelos vampiros já saberem a dor relacionada à queimadura, ao fogo e etc., parece que o Edward meio que já vai procurar por isso, né? E aí ele percebe, então, que a Bella havia sido mordida. Aí eles começam a discutir o que eles vão fazer, porque eles entram numa espécie de impasse ali, porque eles têm a opção de Edward tentar sugar o veneno ou deixar a transformação acontecer. Aqui a gente tem um pouco dessa coisa do mito do sugar o veneno, né? Eu acho que isso deve ser uma coisa muito mais relacionada ao popular, uma coisa de a picada de cobra e a pessoa tentar ali chupar o veneno. E, gente, assim, informação não funciona, tá? Aqui se tratando de um vampiro, não sei, a gente teria que entender, vai que o veneno do vampiro só fica ali pertinho da mordida por um tempo, aí dá tempo de tirar, enfim. Não vamos discutir essa biologia fantasiosa, mas no mundo real, gente, não funciona. Nós, do Revisando Forks, recomendamos fortemente vá até um pronto-socorro, caso você seja mordido. Pra uma cobra, não um vampiro. É, se for mordido por um vampiro, aproveita. Ai, sucesso. Ai, morde a gente. Congratulations! A Bella, durante esse capítulo, ela tenta sempre olhar pro Edward, mas ela diz que tá tudo muito embaçado e que ela não consegue ver o rosto dele. Mas quando ela consegue ver o rosto dele, ele tem uma dúvida em seus olhos, porém, em algum momento, ele troca essa dúvida por um olhar de determinação, né? Ele sabe o que ele tem que fazer. Então ele vai lá, morde ela. E essa descrição é meio confusa, né? Tipo, ela não sabe exatamente o que está acontecendo. Acho que a dor meio que deixa os sentidos dela meio
confusos. E aí, basicamente, ela vai escrevendo mais ou menos como se o fogo tivesse se amontoando num espaço ali, vai ficar um ponto bem pequeno e de repente some. E ela chama o Edward depois disso e ela começa a pedir pra ele ficar com ela. E ele fala, eu vou. E depois os Cullen vão conversar. O Edward afirma que ele tirou todo o veneno e ele sabe disso porque ele sentiu o gosto da morfina. E reparem muito bem nesse controle que ele demonstra aqui. O Edward vai lá, puxa o veneno, diz que sentiu o gosto da morfina, parou, e é isso, deu tudo certo. O Edward ele vai confirmar com ela, vai falar: "Ah, o fogo passou", e ela vai falar: "Sim, muito obrigado". Ele fala pra ela: "Eu te amo", e a única coisa que ela consegue falar é: "Eu sei". E depois que ela fala eu sei, ela diz que ouve o som favorito dela, que é a risadinha do Edward. Ele é uma risadinha baixa, é uma risadinha fraca, de alívio, né? Porque, pelo que a gente pode entender, o Edward estava desesperado. E, como últimas palavras, ele vai falar: "Durma agora, Bella". E durante esses momentos de consciência da Bella, quando ela percebe que a Alice está ali, ela tenta se comunicar, né, falando: "Ah, ele te conhecia e tarará, vejo o vídeo". E aí ela já passa isso, assim, pra eles, né. A Alice, ela quer ficar ali, cuidando da Bella, ajudando no que precisar, mas vão dizer pra ela sair. Talvez seja porque não esteja sendo fácil pra ela ficar ali. Então, ela sai. O Carlyle, ele vai chamar a Bella mais uma vez e perguntar sobre a mãe dela, que é quando ela vai falar que a mãe dela não estava ali, que ela foi enganada. E depois, mais uma vez, o Carlyle vai dizer que eles precisam mover a Bella. E a Bella vai ter uma resposta muito boa pra isso, que ela vai falar, mas eu quero dormir. E aí a gente volta pro final do capítulo, né, que é o que o Rodrigo já falou, que ele fala assim, durma agora, Bella. E essas foram as últimas palavras que ela ouviu. E assim acaba o capítulo. Rodrigo, o que você achou desse capítulo? Ele é um capítulo super curto, né, eu acho que tem o quê? Umas 4 páginas, bem tranquilo, assim. Eu acho legal a divisão dele, coisa da inconsciência dela, e de como ela faz essa figurativização dele como um anjo, só que ao mesmo tempo colocando essa coisinha do maléfico ali no fundo. Eu acho um capítulo bem ok, eu gosto dela não estar muito lúcida, porque não faria sentido. Acho condizente, pra mim é bem ok. E também tem o fato dela ali, mesmo naquela situação toda cagada, etcétera, ela queria avisar eles que ela sabia mais sobre o passado dela, falando: "Ai, a fita e tarará". E eu acho isso condizente, porque ela é altruísta, então ela vai passar em cima da dor dela pra ajudar alguém de alguma forma. Também gosto muito desse capítulo. Ele é muito curto e ele parece mais curto ainda do que ele é, porque ele é muito gostoso de ler. Essa transição, né, que você citou, que vai do inconsciente pro consciente, é muito bem feita. É muito boa. Eu gosto muito dos detalhes, né? Ela fala que houve um estalo, uma coisinha ou outra ali que ela comenta, que no próximo capítulo a gente vai poder ligar os pontos. E eu acho isso muito bom. E eu também gosto dela estar meio inconsciente dessa questão, porque a descrição de tudo isso eu acho que não seria tão interessante se fosse muito literal. Que no fim das contas não aconteceu tanta coisa, né? Foi um momento ali rápido. Então, se ela só escrevesse, ai, aconteceu isso, ia ficar muito. A gente não ia conseguir entender como é a dor do veneno, como ela tava, a confusão que tava ali na cabeça dela também. Eu acho que tudo isso importa bastante. O que a gente pode perceber é que quando a Stephenie Meyer está escrevendo pela Bella normalmente, a Bella ela não tem uma descrição mais metafórica e etcétera. E aí, nesse momento que ela tá no subconsciente dela, ela vai falar: "Ah, flutuava debaixo de uma água escura, um som que não é uma voz", a gente tá falando de algo menos concreto, né, a gente não tá concretizando o som, se é um grunhido, se é uma voz, né, é um som. E aí ela vai descrever, né, esse som, novamente, animado, lindo, quanto horrível, rosnado profundo, uma coisa mais selvagem, estava cheio de fúria. Então ela vai descrevendo u usando quase uma forma metafórica, assim, ela vai descrever sentimentos daquele som, que é algo que normalmente a personagem não faz. E eu acho isso um ponto muito importante de você conseguir trazer essas características.
que é uma forma de você falar de uma maneira mais poética o que você tá sentindo, sem necessariamente você precisar apenas descrever. E sem também ficar descondizente com a obra e etc. É, porque nessa situação faz sentido a Bella descrever as coisas dessa maneira. Bloco 2: livro versus filme. Bom, tentando pegar ali o começo, que seria o capítulo, né, na cena do filme, que é a chegada do Edward e tal, a gente tem, de maneira mais clara, as coisas acontecendo, porque faz sentido, a gente tá no audiovisual, só que ele chega, primeiramente, ele sozinho, a Bella ainda tá consciente, né, eles ainda colocam uma visão meio turva nela, como se ela estivesse meio desorientada, achei isso ainda razoável. É porque no filme ela ainda não foi mordida, né? Quando o Edward chega. Ela tá só atordoada ali com a dor da perna, com os espelhos, batida na cabeça, né? No filme, o James vai morder a Bella depois que o Edward já chegou lá. E o Edward chega, briga ali com o James. Ele tenta pegar a Bella e levar ela pra algum ponto seguro, mais acima, assim, pra deixar ela longe da briga. Mas o James puxa ele pra baixo. E o que não tinha quebrado de osso na Bella até esse momento, quebrou agora. Porque ela simplesmente voa com um pedaço de bosta pelo estúdio e a briga continua. Enquanto a Bella tá no chão, que ela caiu, né? Porque o Edward acabou deixando ela cair. O James e o Edward estão brigando ainda. O James arremessa o Edward pra longe e vai até a Bella, né? O Edward tá meio se levantando ainda, tentando se recuperar do impacto. O James, ele vai olhar pros olhos do Edward e morder a mão da Bella, né? Um olhar de provocação ali. Eu acho que até por aqui, assim, ainda tá ok o filme, sabe? Adaptou, fez umas mudanças ali e aqui, tudo bem. Achei legal que coloca o, o Edward chegando antes, porque ele realmente chega antes. A Bella não tem consciência disso, porque ela tá apagada. Só que o Edward ele acaba chegando um pouco mais cedo porque ele é mais rápido que os outros. Então faz um pouco de sentido. A gente vê até o Edward ali imobilizando, dá uma mordida no James, aí chega o resto da família, arranca o James dali de perto. E aí vai ter um diálogo podre, eu acho que não tem outro adjetivo pra esse diálogo, que o Carlyle, enquanto eles estão cuidando do James, fica o Carlyle e o Edward. Então a gente vai ter um diálogo muito ruim. Não sei se ele é ruim, mas ele é desnecessário. Ele Meio que não cabe direito. não cabe. Eu acho que aqui a gente abre a listagem de coisas bizarras. Começando por esse diálogo, né, que o Carlyle vai falar assim, não, Edward, se recomponha, você está muito nervoso. Calma, você não é assim. Lembre de quem você é. Isso é clichê, né? Até que vai, né? Clichê. Apesar que não. Porque, como a gente já apontou várias vezes, a Stephenie Meyer, quando ela vai usar clichê, ela subverte eles também. Então, né, acho que fica meio fora, assim. Mas tá tudo bem. Outra mídia, etc, etc, etc. Só que aí a gente tem uma cena que ela parece que vai ser legal e fica toda cagada. Que é a cena deles matando o James ali, né? Que aí ele se sobe, tá, dá uma arrancada na cabeça, com os irmãos segurando os braços dele. E essa cena é muito legal. Só que aí eles acendem a fogueira, jogam ele no fogo, e eles começam a fazer uma dancinha meio em volta da fogueira. Gente, o que que é aquilo? E parece muito filme de comédia, porque às vezes a gente tá vendo o Edward ali decidindo se ele vai tirar o veneno ou não. E uma puta de uma movimentação ali atrás, com eles, tipo, tirando os pedaços do corpo do vampiro, jogando no fogo. Parece muito filme de paródia de Crepúsculo. Que a Bella tá conversando com o Jacob, o pai da Bella e o pai do Jacob estão lá, tipo, brigando na rua, sabe? Me deu muito essa impressão. Ah, os vampiros que se mordam. Cara, se só fizesse eles parado, olhando pro fogo queimando. Ou uma coisa muito mais rápida, sabe? Sem essa parte, tipo assim, tirou a cabeça, já deu pra entender o que tá acontecendo. Não tem que ficar, tipo, mostrando mais. Mas eu não sei o que eles estão fazendo ali. Eles estão dançando em volta do fogo, meio que, tipo, esperando que ele vai se recompor, sozinho ali no meio, sair. Sabe? Comemorando, né? Ai, nossa, que tudo, mais uma cabeça. Lamentável. Não dá. Agora, baixando um pouco a Boscov aqui, não há boleto que justifique gravar uma cena dessa. Quem, em sã consciência, olhou esse roteiro e falou assim: passa, vai ser algo bom. Gente, não, 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 E eu, não. e eu tenho muita certeza
de que tinha uma outra versão do roteiro, que talvez não tivesse isso. Alguém olhou e falou: Gente, vamos mudar aqui? Preciso de uma coisa a mais. Amigo, às vezes eu acho que assim, que roteiro? Gente, Crepúsculo é um dos poucos filmes do século XXI gravados totalmente no improviso. Dá impressão às vezes. E agora eu acho que a gente pode ir pra pior cena. Vamos eleger a pior cena do filme? A pior cena do filme. É pior que a da biologia? A segunda pior cena do filme, então. É que se você passa da cena da biologia, nada mais te abala. Até chegar aqui. É. Nossa, que é a bala, o chiclete, tudo. E eu acho que se você lê o livro, abala mais. Não tinha por que transformar o que acontece no livro no que transformaram aqui. Gente, pelo amor de Deus, vamos direto ao ponto. O Edward morde a Bella. Mas antes de morder a Bella, pra tirar o veneno, ele fica numa dúvida gigantesca. Tudo bem que o Edward do livro também tá numa dúvida, mas é uma dúvida muito mais racional. Aqui parece um adolescente drogado, ou muito confuso, pensando, nossa, será que eu faço isso? Não tem outra maneira? Gente, o Edward tem mais de 100 anos. Se tivesse outra maneira, ele ia saber. Iam ter contado pra ele. Mas ele fica, ai, Carlyle, não tem outra coisa pra fazer, eu tenho que realmente tentar tirar o veneno dela. Eu não sei se eu consigo. Eu não vou conseguir. E aí ele vai tentar. Lembram que no livro ele fala, deu bom, sentiu coisinha ali, parei. Aqui ele não para não, cara. Eu entendo eles querendo construir essa coisa do ai, como foi difícil pra ele parar e tarará. Faz um pouco de sentido por causa do apelo que ele tinha ao sangue. Pode até ser que essas coisas passaram na mente do Edward do livro e não foi transposta pra gente. É uma coisa que eu acho que sim, poderia acontecer. Só que eu acho que a forma que eles colocaram, como foi interpretado. Só que ainda aqui dá pra relevar alguma coisa. Só que na hora que mostram a cara da Bella, vesga, sabe? Com a boca aberta, assim, passada. Ai, gente, dói. Dói, dá vontade de chorar. É tipo, que maldade. A Kristen Stewart podia processar essas pessoas, porque assim, eu processaria, eu tentaria atrás dos meus direitos, sabe? É tipo, eles conseguiram pegar essa cena que é pra ser é, uma cena dela sendo salva, dela tá passando por um momento de dor e etc. Uma piada. É, tipo, não é possível, ninguém percebeu, ninguém viu, ninguém avisou, acharam que tava bom, alguém achou que aquilo tava bom. É, tipo, não é possível que tinha gente competente que fez aquilo. Porque assim, só pode ser pra criar humor. Se não for pra isso, não faz sentido. Eu acho que é muito uma vibe. Ai, gente, não vai ter como arrumar, vai ter que ser assim mesmo. E quem for editar se vira. Não, cortava, gente, pelo amor de Deus. Sabe, deixa assim a cena, dá um apagão. Tipo, mostra a cena dele mordendo o braço e bum, apagão. E depois, luz clara, ela no hospital. Acabou, eu resolvi o filme. Eu vou fazer o recorte desse filme. Escuta bem, eu vou mudar o recorte desse filme, tirar um diálogo podre, tirar umas coisas. Esse filme consegue melhorar só com corte. Eu acho que se você só cortar ele, você consegue melhorar ele. Bastante. A gente ainda vai falar muito disso, num episódio futuro, especialzinho, que a gente vai englobar mais o filme inteiro e o livro inteiro e etc. Por aqui fica por isso, né? Mas a gente vai voltar nisso. A imagem do Edward aqui é totalmente destruída, porque enquanto no livro a gente consegue ver que ele teve um controle gigantesco e ver esse lado dele, tipo, por mais difícil que tenha sido, e que depois a gente vai acabar descobrindo que foi muito difícil, aqui ele só foi fraco. Aqui ele só se deixou levar, e é isso. E também a gente não vai ter um diálogo fofo entre os dois no final, e a gente também tem um edit de TikTok aqui. Ai, a gente tem um flashbackzinho. É tipo, ai, mano, para. Enquanto a Bella volta à consciência, né, enquanto ele tira o veneno, ela vai ter um flashback super. É tipo, no livro é uma coisa muito mais madura. Ela tá ali, tipo, né, presa no subconsciente dela. Quando ela volta, ela tá sentindo muita dor e etc. Tem o Eu Te Amo ali depois dele ter salvo ela e etc. Só que é um clima muito mais frio e mais contido também. E aí, pra mim, o filme leva pra escaralhação, faz toda uma dramatização em cima de algo que, tipo.
A história em si já é dramática, você não precisa dramatizar o dramático, sabe? A não ser quando você vai criar humor. É, porque você vai exagerar aquilo que não precisa ser exagerado, né? Poxa, ela já tá no chão com uma mordida de vampiro. O cara que ela ama, que é um vampiro, tá tirando o veneno dela e pode ser que ele mate ela no processo. Já é o suficiente, eu acho. E com isso a gente chega ao fim do episódio. A gente queria agradecer a todo mundo que chegou aqui. E, bom, novos episódios todas as terças-feiras, e no próximo iremos revisitar o capítulo 24, um impasse. E para você não perder os próximos episódios e apoiar a gente, nos dê um like antes de ir no mercado para comprar as coisas para o Natal. E siga o nosso podcast nas plataformas de áudio digital, YouTube, Instagram, entre outros, @revisitando_forks. Se puder nos ajudar financeiramente, temos também o nosso Catarse. Estamos também com o e-mail revisitandofforks@gmail.com para vocês nos contarem o que acharam desse episódio, se vocês também não reagem bem com mordida de morcego. Os endereços estão disponíveis na descrição e nos ajude enviando nosso podcast para aquela pessoa que ama ou odeia Crepúsculo. E contar sobre o nosso podcast para ajudar a crescer nossa comunidade de gente que adora ler e discutir sobre livros. Esperamos que tenham gostado do episódio. Feliz Natal e até semana que vem. Tchau! Tchau, tchau! Créditos. Apresentação, roteiro, edição e revisão por Rodrigo Pazini e Lucas Contasoto. Arte, Willa Pazini. Quem começa esse? Quem começa a descer o pau nessa parte da adaptação? Chega. Ele não fala isso na hora que ele tá mamando a Bella? Não é antes. Não faz sentido nenhum. É um impasse ou é impasse? Achei impasse. Um impasse. Pergunta certa.